E as cirurgias de redução de estômago estão cada vez mais populares entre os tratamentos para a obesidade. E para falar sobre esse assunto, recebemos no estúdio do Manhã News o médico Carlos Guilherme Nasri. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Doutor, em que casos as cirurgias de cirurgia bariátrica, de redução de estômago, elas costumam ser recomendadas? Eu só gostaria de fazer uma prévia, né, para a gente poder entender do procedimento cirúrgico para a cirurgia da redução de estômago ou para a então chamada cirurgia bariátrica. Basicamente, ela vem evoluindo desde os anos 50, então não é uma grande novidade que os médicos já pensassem no tratamento para a obesidade, que é disso que se trata. Nós estamos falando de tratamento para a obesidade, né? Então, basicamente, existe uma evolução desses procedimentos que eles chegam até os dias de hoje. Do ponto de vista didático, nós poderíamos elencar dois pontos fundamentais que hoje definem o procedimento cirúrgico bariátrico, né? Que na cabeça dos pacientes deve estar bastante... devem haver bastante questões a esse respeito. O primeiro é em relação ao acesso cirúrgico. Então, quais são os acessos cirúrgicos que efetivamente pode-se ter? E são dois, na verdade. O acesso cirúrgico convencional, ou seja, a cirurgia aberta, onde nós vamos fazer uma incisão comum com bisturi, abrindo seu abdômen para poder proceder à cirurgia. E um segundo acesso cirúrgico, que seria o acesso laparoscópico. Então, através de uma videocâmera e através, então, de procedimentos com instrumental específico, cuja evolução desse paciente no pós-operatório, ela é mais tranquila, vamos colocar dessa maneira. Então, seria a primeira coisa em relação ao acesso cirúrgico e segundo em relação efetivamente ao tipo de cirurgia ao qual esse paciente poderá ser submetido. Então, quais os tipos que nós temos hoje? Dentro dessa evolução, desde os anos 50 que eu citei, nós temos basicamente a cirurgia que é chamada desabsortiva, ou seja, que interfere na absorção de nutrientes, diretamente na absorção de nutrientes. Então, nós vamos formar um bypass, que na verdade é um desvio intestinal, e esse desvio intestinal, ele vai fazer então com que haja uma desabsorção ou uma não absorção dos nutrientes, levando o paciente à perda de peso. Um segundo tipo é a cirurgia chamada restritiva, onde nós vamos, na verdade, formar um neoestômago, né? Então você vai ter a formação de uma nova câmara gástrica, obviamente com uma diminuição da sua capacidade volumétrica, fazendo com que o paciente, então, ele restrinja a quantidade de alimentos que ele vai ingerir e efetivamente isso conduza à perda de peso. Mas é aquele que corta o estômago ou aquele que coloca um anel? Isso, na verdade, a restrição tanto faz você colocar a banda gástrica ou o anel de Silastic, como você fazer o grampeamento do estômago. Tanto faz, as duas restringem. Né? Há restrição em ambas. E há um terceiro tipo, na verdade, que é uma mistura das duas, que é a chamada mista. Né? Por quê? Porque somente a desabsorção não conseguia conduzir o paciente a perder peso. E somente a restrição também não. Então, foi feita uma proposta de uma combinação de ambas e, efetivamente, esse é o tipo de cirurgia que hoje tem se praticado. Então, nós temos, só didaticamente falando, nós temos as restritivas, as desabsortivas e, efetivamente, as cirurgias chamadas de mistas, que hoje são mais realizadas. As imagens que a gente vê é de um procedimento, qual seria isso? É um procedimento restritivo, chamado de banda gástrica. Então, você vê lá um anel de Silastic, na verdade é uma cinta, né, de silicone, ela é passada na porção superior do estômago e você vê que ela tem uma comunicação através de um tubo que vai para uma câmara que vai ficar embaixo da pele. Então você pode, através de uma seringa, nessa câmarazinha que está sendo colocada embaixo da pele, você pode, através de uma seringa, efetivamente aumentar ou diminuir essa cinta e, na verdade, permitir ou não a passagem dos alimentos com maior ou menor facilidade. Então, você vê lá que é um processo restritivo e aí a passagem gradativa dos alimentos para a câmara gástrica. Esse processo, então, ele é eminentemente restritivo e efetivamente ele conduz a uma perda de peso a partir do peso inicial de 20% a 30%. Esse procedimento então chamado de banda gástrica. Isso em curtíssimo tempo.
O tempo, na verdade, você tem aí, inicialmente, você tem, nas primeiras 2 semanas ao 3º mês, você tem uma perda importante, né, de peso, até pelo procedimento cirúrgico em si, o catabolismo proteico e a restrição da ingesta alimentar. Mas esses pacientes submetidos ao procedimento bariátrico, principalmente o misto, eles vão ter uma perda de peso que pode chegar até os 2 anos, ele continua perdendo peso. Né? Então ele pode, em alguns procedimentos mistos, os resultados cirúrgicos, eles chegam a perdas de 40% a 50% do peso inicial em 2 anos. Esses né? procedimentos, eles são reversíveis, doutor? Veja, a reversibilidade do procedimento cirúrgico, ela é uma consideração importante a ser feita. Alguns procedimentos, nós vimos aí a banda gástrica e provavelmente o bypass gástrico, eles são procedimentos que é o chamado FOB Capella, que é mais conhecido, até os pacientes já têm o conhecimento do nome da técnica. Eles são procedimentos efetivamente reversíveis. Por outro lado, existem alguns procedimentos que não são reversíveis. E eles, então, eles são a gastrectomia vertical e o duodenal switch. Na verdade, acho que não cabe a gente entrar na grande descrição da técnica, mas, sob o ponto de vista da reversibilidade, nesses procedimentos existe a ressecção efetiva do estômago. Então, você faz uma gastrectomia vertical, você tira uma parte do estômago e, obviamente, você não consegue reverter a partir daí. Então, você tem um processo restritivo que está estabelecido. Então, isso é importante, essa pergunta é importante no sentido de que o paciente precisa ser orientado antes de submeter a um procedimento nesse nível. Por quê? Porque esse é só o primeiro passo do processo de emagrecimento. Né? Então, você faz um procedimento cirúrgico e, a partir daí, você tem as medidas, né, comportamentais devem ser medidas, do ponto de vista dietético, de atividade física, e isso realmente que leva o paciente até essa alteração. Outra coisa, em relação à reversibilidade, é que muitas vezes o procedimento cirúrgico, para reverter a cirurgia, ele tem tanto risco quanto a cirurgia prévia. Né? Então, o paciente também precisa ter isso em mente. Bom, o senhor explicou as técnicas, fez um pouquinho da contextualização, mas para quem ele é recomendado? Então, na verdade, os índices utilizados, o principal índice utilizado hoje para você indicar o procedimento cirúrgico é o índice de massa corpórea. Né? Então, ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelos órgãos competentes nacionais aí de regulação da cirurgia bariátrica hoje. Então, você tem o IMC, que nada mais é do que o peso sobre a altura ao quadrado, né? E vai dar esse resultado, então, em quilogramas por metro quadrado. O IMC até 18 ou 18,5, esse IMC significa baixo peso. De 18,5 até 25, você tem um peso normal. IMC 18,5, 25, peso normal. IMC de 25 a 30, paciente em sobrepeso. Significativo para quê? O paciente que precisa de algum tipo de terapêutica, eventualmente medicamentosa, precisa de atividade física e precisa de medidas socioeducativas no sentido de se estabelecer essa perda de peso. Geralmente não relacionado às comorbidades, que nós vamos ver a seguir. De 25 a 30, então nós temos sobrepeso, de 30 a 35 nós temos obesidade chamada de grau 1, IMC então de 30 a 35, grau 1, tá? Que também não tem indicação cirúrgica. Onde nós vamos entrar nas indicações cirúrgicas efetivas para a cirurgia bariátrica? Nós vamos entrar no IMC que vai de 35 a 40, chamado de grau 2, obesidade grau 2, onde efetivamente esse paciente ele vai ter o tratamento dietético, vai ser submetido a um tratamento eventualmente medicamentoso, atividade física, e se tiver a presença de comorbidades, o que são essas comorbidades dentro do processo? Um paciente que está desenvolvendo já o diabetes tipo 2, que ele tem hipertensão arterial, que ele tem alterações articulares importantes degenerativas relacionadas ao sobrepeso, ele pode ter apneia do sono, eventualmente doença do refluxo gastroesofágico. Na mulher, as alterações de fertilidade, também é importante, esse é um aspecto importante. Então, são pacientes que apresentam comorbidades e que, então, há indicação efetiva, formal, para o procedimento cirúrgico. E os pacientes que têm o IMC acima de 40, a indicação formal. Doutor, e quais são as dúvidas mais frequentes para os pacientes que buscam esse tratamento? As dúvidas são diversas, né? São diversas, as mais diversas possíveis. Eu acho que tem
as dúvidas em relação ao procedimento cirúrgico, Os riscos, né? Exatamente, os riscos do procedimento cirúrgico, como é essa evolução cirúrgica. Então, eles têm a dúvida em relação ao tempo de internação, eles têm em relação ao tempo cirúrgico, né, que às vezes é pouco importante do ponto de vista prático, mas é o tempo, quanto tempo demora para se fazer a cirurgia. Eles têm dúvida em relação à alimentação, é uma dúvida pertinente, como é que eu volto a me realimentar, em quanto tempo eu faço isso, eu consigo comer, não consigo comer, que tipo de alimento eu posso comer. Né? Processo de emagrecimento também, né? Isso, exatamente. Então, esse processo como um todo, ele gera uma grande incerteza para o paciente. Então, as dúvidas, elas são bastante diversas nesse sentido. Tem uma questão interessante que eu, inclusive, não tinha me atentado a isso. Em relação à mulher, a mulher pode engravidar depois que faz essa cirurgia de redução do estômago? Veja, são as questões capciosas, vamos colocar assim. Então, poder, ela pode, ela não deve. Entendi. Né? Então, por quê? Eu falei no início que, na verdade, nós temos, dentro da obesidade, a infertilidade é um fato real, como uma comorbidade do processo de obesidade em si. Então, você equilibrando o processo hormonal feminino, e para isso, então, existe a participação, então, da perda de peso, o emagrecimento, há uma tendência da mulher normalizar esses ciclos. A partir dessa normalização, há uma tendência também da mulher querer engravidar. No entanto, a perda de peso e a perda de nutrientes e vitaminas é muito importante, principalmente nos primeiros 18 meses. Assim, a mulher não deve engravidar 18 até o 18º mês após a cirurgia. Sob a pena do quê? Sob a pena de ter malformação fetal e outros tipos de complicações efetivas decorrentes, então, do processo de emagrecimento, de hipovitaminose, desnutrição durante a gravidez. Então, ela não deve engravidar. Isso é protocolar também, são consensos. Até o 18º mês não é aconselhável. Doutor, obrigado então pela entrevista. Enfim, esse é um tema que a gente pode fazer outras 4, 5 entrevistas aí, sempre tem assunto, né? Obrigado e bom dia, doutor. Obrigado e bom dia para vocês também. Doutor.